noite. Legal, turma? Vamos começar agora falando sobre a eletrólise, né? É o processo oposto em relação às pilhas que nós vimos nas aulas anteriores. Bom, a eletrólise, dá uma olhada só, é uma reação redox, evidentemente, só que ela é não espontânea, né? Se ela é não espontânea, eu posso falar que é um processo forçado. Alguém vai forçar esse processo não espontâneo a ocorrer, né? Quem é que vai fazer isso? Olha só, é a corrente elétrica. A corrente elétrica faz então esse processo não espontâneo acontecer, ou seja, é a corrente quem está gerando uma reação química. Olha que interessante, vamos fazer um paralelo em relação às pilhas e então a eletrólise. Nas pilhas, uma reação química que era espontânea, ou nesse caso que é espontânea, gerando corrente elétrica. A eletrólise, por outro lado, é uma reação não espontânea ocorrendo justamente pela presença da corrente elétrica, né? Então essas são as diferenças básicas entre a eletrólise e a pilha. Bom, nós vamos trabalhar aí em duas maneiras, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa, né? A eletrólise ígnea, turma, é aquela que não possui água, é na ausência total de água. Geralmente nós trabalhamos aí com sais no seu estado líquido, sais fundido, né? Fundidos no caso. Você se lembra lá das aulas de ligação iônica? Os sais são compostos iônicos, assim como as bases, né? Então podemos trabalhar aqui também com bases fundidas, mas geralmente são sais. Mas os compostos iônicos possuem uma alta temperatura de fusão e ebulição. Então a eletrólise ígnea também vai ter que ser trabalhada em altas temperaturas. Muito bem. A eletrólise aquosa, por outro lado, evidentemente, a gente vai trabalhar com soluções aquosas. Bom, vale lembrar que uma solução é uma mistura do tipo homogênea. E se é aquosa, o meu solvente é a água. Então, nesse caso, temos a presença de água sim. Podemos trabalhar com soluções aquosas de ácidos, de bases e até mesmo de sais, né? A gente vai ver com calma como é que cada uma dessas coisas se processa. Ótimo. Vou te dar um exemplo geral aqui de como é que é a montagem da eletrólise, né? Nós usamos geralmente um recipiente único, chamado de cubas ou então células eletrolíticas. É nela que a eletrólise ígnea ou então aquosa vai ocorrer, né? Bom, nós temos a presença, evidentemente, de dois eletrodos, né? Só que esses eletrodos são eletrodos ditos inertes. Algo que é inerte é algo que não reage, né? Então ele não vai reagir. Geralmente é de grafite, ou então, né, chamado de grafita, ou então de platina. Eletrodos inertes não reagem com o que vai estar lá dentro, e sim permitem que a reação ocorra na sua superfície. Essa é a grande diferença. Pois muito bem. Como é que vai funcionar então esse processo forçado através da corrente elétrica? Eu fiz o desenho colocando aqui uma pilha, né, aquelas pilhas comuns, mas lógico, a eletrólise vai se processar com uma única pilha que a gente conhece. É só para ter um exemplo. Você sabe que na pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Ótimo. E eles estão conectados justamente aos meus eletrodos. Lá dentro da cuba vai então ou a minha solução aquosa ou então o sal que está no seu estado líquido, o sal fundido. Bom, eu percebo que então pelos polos positivos e negativos dessa pilha, como eles estão conectados através de fios a grafite ou então a platina, o polo segue. Como assim segue? Se aqui é negativo, olha lá, fio, esse meu eletrodo também é um eletrodo que está carregado negativamente. Então toda a superfície dele também é negativa. Por outro lado, se aqui é o polo positivo da minha pilha, olha lá, fio, então beleza. Nesse caso aqui, polo positivo também do meu eletrodo. Como lá dentro, na solução, no sal fundido, eu vou ter a presença de cátions e ânions livres, olha só que interessante. Os cátions, como possuem carga positiva, serão atraídos pela parte negativa ou pelo eletrodo negativo, enquanto os ânions, vou colocar aqui, os ânions, né, serão atraídos pelo polo positivo, né, dessa minha eletrólise. Igor, então o que vai, ou para que é necessário essa minha pilha ou então a bateria, uma fonte de tensão para a reação acontecer, né? Ela funciona como se fosse uma bomba. É uma bomba que puxa algo de um lado e coloca de outro. Nesse caso, essa minha pilha está fazendo o seguinte papel. Como eu tenho o polo positivo, ele começa a atrair o ânion. O ânion é um portador de carga elétrica negativa e ele puxa o elétron desse ânion. O ânion não queria doar o elétron espontaneamente. Essa minha, então, fonte de tensão puxa o elétron para cá. Bom, ele puxa o elétron e joga para onde ele não queria ir, né? Então, o cátion que vem aqui é atraído pela quantidade de elétrons que está lá e sofre a reação de oxidação e de redução, como nós vimos lá.
Beleza? Então, esse é o aparato genérico que nós vamos utilizar justamente para fazer as nossas eletrólises, tudo bem? Então, fique aí com a ideia na cabeça, eu te mostro as outras coisas nas próximas aulas. Até mais. Tchau!